São semanas e semanas falando de guerra, detalhando a destruição e a barbárie que um conflito como esse entre Israel e Hamas gera. O que a gente tem se perguntado agora é possível olhar para frente e projetar o futuro? E será que esse futuro seria melhor do que o que era antes da guerra começar? Eu sou Anita Efraim, sou jornalista e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Nosso convidado hoje é o Marcos Gorenstein, brasileiro que mora em Israel e apresenta o podcast do lado esquerdo do muro, ao lado do meu amigo vascaíno João Miragaia. Marcos, seja muito bem-vindo e parabéns pelo trabalho no podcast, especialmente nesse período de guerra. Imagino que a situação aí está bem delicada, bem difícil e o podcast de vocês vem fazendo um excelente trabalho aí nesses últimos, sempre, né? Mas nesses últimos meses sendo muito especial. Olá, brigadão, João, brigadão, Anita, brigadão pelo convite aí de estar participando pelo podcast do IB. Enfim, que eu puder ajudar e colaborar nessas reflexões, estou feliz de fazer isso. E, Marcos, a gente não falou, né, na sua introdução, mas você é professor de jiu-jitsu e durante muitos anos você teve um projeto que unia crianças árabes e crianças judias para aprender o esporte juntas, né, como uma forma de coexistência. Você, inclusive, aqui no podcast, no episódio 174, participou e, enfim, esteve aqui e falou um pouco, né? Eu queria saber como que está esse projeto hoje, visto que ele foi criado há 9 anos, em 2014, justamente quando Israel estava dentro de Gaza, também em um período de guerra, né? E mais importante que isso, como está sendo a sua perspectiva, qual é a sua perspectiva de coexistência entre israelenses e palestinos nesse momento? Então, bom, pois é, eu sou, desde que eu sou formado em Sociologia, né, no Brasil, me formei em Sociologia na UFRJ, vim para cá, para Israel, e quando a gente vem para cá, muito, assim, não todo mundo, obviamente, mas a gente muitas vezes começa tudo do zero, começa a vida de novo, repensa muita coisa. Isso foi um pouco o que aconteceu comigo nessa questão em relação ao jiu-jitsu, né? Porque enfim, eu treinava jiu-jitsu, mas nunca tinha pensado, na verdade, em ser professor, né? Essa não era, nunca tinha pensado nunca tinha tido essa perspectiva. E aí, quando eu cheguei aqui, a vontade era trabalhar com algum projeto de paz e construir algum projeto desse sentido. E eu, enfim, o jiu-jitsu me veio à cabeça como uma possibilidade de fazer isso e eu fiz. Hoje eu também trabalho no Museu do Holocausto, no Yad Vashem, em Jerusalém. Eu sou guia no museu, trabalho com crianças, faço guias em português, inglês e em hebraico. Então eu trabalho com crianças de vários lugares do mundo, na educação sobre o Holocausto. Enfim, e agora entrando na questão do projeto. Esse projeto eu comecei, exatamente como você falou, em 2014, e a guerra foi um elemento interessante, porque eu comecei esse projeto numa escola em Jerusalém chamada Yad Beyad, vamos dizer assim, de mãos dadas, né? Que é uma escola árabe-judaica, né? Palestina-israelense. Posso te interromper para contar para os Sim. nossos ouvintes que a gente acabou de fazer uma campanha de doação, de arrecadação para doação para ONGs que trabalham com educação e coexistência, e 50% de tudo que a gente arrecadou, que foi um valor super legal, foi inclusive para essa ONG. Coincidências aqui apenas, a gente não combinou isso antes, então aproveitando para contar. Desculpa, pode contar. Legal. Não, não, tranquilo. Eles têm vários colégios por Israel, né? Não é só, no caso, esse de Jerusalém. Esse de Jerusalém foi o primeiro. Eles têm, na verdade, desde da creche, jardim de infância, né? Até o segundo grau. E aí são crianças judias israelenses ou judias e árabes, palestinas, né? Que estudam juntos. Então, e aí na questão do árabe, né? Tem muçulmanos, tem cristãos, tem evangélicos também, tem armênios, né? A gente está tendo hoje, nesse exato momento, também uma questão muito, muito forte com a comunidade armênia na Cidade Velha. Também tem crianças armênias que estudam no colégio. E eu, na verdade, eu não sabia que esse colégio existia em 2014. No meio da guerra. Eu não estava na guerra de 2014, eu não morava em Jerusalém, eu morava no sul de Tel Aviv, uma cidade chamada Bat Yam. E, enfim, voltei para Jerusalém no meio da guerra. Foi uma coisa que eu resolvi voltar. E andando de bicicleta, realmente, assim, por uma ciclovia em Jerusalém, eu vi uma faixa escrito em árabe e em hebraico: judeus e árabes se recusam a ser inimigos. E aí eu fui, enfim, eu descobri que onde a faixa estava pendurada era um colégio, que era esse colégio bilíngue, e aí, enfim, comecei esse projeto lá. Esse projeto eu dei aula no colégio até o ano passado, né? A partir desse ano já
não estava dando mais aula lá, uma atividade extra classe, as crianças não eram obrigadas a participar, não fazia parte do currículo do colégio, mas as crianças vinham depois, enfim, como uma atividade extra, né? Os pais que queriam, crianças judias e árabes, enfim. E eu tinha esse projeto eu fazia isso de dar aula junto para eles. Eu tive também uma expansão desse projeto, não fiquei só dentro do colégio, eu comecei mais ou menos em março de 2015, eu comecei a dar aulas para crianças palestinas mesmo, assim, em Hebron, né, que é uma cidade muito, muito, muito complicada em termos do conflito. É muito, muito absurdo o que acontece em Hebron. E na parte, vamos dizer assim, na parte israelense, né, de Hebron, que moram cerca de 20 a 30 mil palestinos, e 600 judeus. Na verdade, 1.200 judeus, que moram 600 colonos e 600 soldados para proteger os colonos. É mais ou menos 1 para 1. E eu fui dar aula nesse local, nessa parte israelense de Hebron, e dava aula para as crianças palestinas, e também tinha uma turma que dava em Jerusalém, que não era a turma desse colégio bilíngue, que a ideia era para que eles pudessem se encontrar, treinar juntos, enfim, fazer um projeto de coexistência e de conhecimento, né? Eu acho que coexistência é muito mais para frente, né? A ideia inicial é que eles se conheçam, né? Era essa a ideia. Mas, enfim, pouco tempo depois de eu ter começado esse projeto em Hebron, ainda em 2015, foi quando começou a Intifada das Facas, né? A Intifada dos Lobos Solitários. Foi um período aqui que houve uma onda de violência muito grande. Eu estava até no Brasil, inclusive, no período em que isso começou, e começou uma série de esfaqueamentos em Jerusalém Oriental, na Cisjordânia, em Israel também, dentro da linha verde. E aí a minha turma de Hebron eu tive que parar e não consegui voltar depois de todo esse processo, porque, inclusive, teve o pessoal com quem eu trabalhava em Hebron, eles ligavam para mim e falavam: não vem hoje porque a estrada tá perigosa, a região tá perigosa, e aconteceu de ter pedrada no carro e tudo mais. Então, o projeto parou naquele momento em Hebron. E aí eu continuei durante muitos anos com o colégio bilíngue em Jerusalém, mas também há um tempo, no ano passado, eu parei. Então, o projeto, enfim, parou. Desde o ano passado eu não estou mais trabalhando nesse projeto bilíngue, binacional, né? Palestino-israelense. Agora, sobre a importância disso, eu acho que, e como eu vejo isso, né, nesse momento que a gente está vivendo hoje, assim que a guerra começou, né, a gente muito, eu acho assim, é a primeira vez que eu tô, a guerra de 2014, né, enfim, foi uma guerra também, foi a última vez que Israel tinha entrado por vias terrestres, né, em Gaza. Desde 2014 até aqui tinham sido mais bombardeios mesmo. Só que em 2014 teve entrada terrestre. Foi a primeira vez que eu tinha vivenciado uma guerra, né? Enfim, uma coisa, invasão terrestre e tudo mais. Mas foi mais curto, né? A gente passou por 50 dias, não chegou nem a 2 meses. E foi numa proporção também muito menor, né? Eu acho que na primeira ou até segunda semana de guerra, dessa guerra atual agora, a gente já tinha chegado aos números de mortes que a gente teve na guerra de 2014. Bom, em termos se a gente for falar de Israel, nem se conta, né? Porque o Israel começou com a guerra com 1.200 mortos, né? Então, no caso, se a gente for levar em consideração os mortos de Israel, nem se conta. Mas o caso palestino, a guerra essa atual é de uma intensidade muito maior, né? E isso também é muito sentido aqui dentro da sociedade israelense, né? E isso foi me fazendo pensar muito, não só sobre o projeto, até que eu acabei colocando até no meu perfil no Twitter, né? Uma entrevista que eu fiz quando eu estava no Brasil em relação ao projeto, divulgando o projeto, né? Aquela entrevista de 2015. Então eu falava, enfim, colocava o que eu sentia, o que eu via no projeto. E aí, pensando no início da guerra, né? No início da guerra, pensando sobre isso, me veio o projeto à cabeça o tempo todo, né? Porque, enfim, como é que a gente fala de coexistência hoje, né? Como é que a gente pode falar de coexistência no meio da guerra? Primeiro que não fala, eu pelo menos acho extremamente difícil, ainda mais na guerra que a gente está vivendo hoje, né? No momento que a gente está vivendo hoje, porque o ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro foi muito pesado para a sociedade israelense. Eu acho que pegou a sociedade israelense, obviamente, né? Todo mundo sabe disso, pegou de surpresa, absolutamente ninguém esperava isso, mas foi uma pancada muito forte, muito forte. Não foi tipo, eles entraram, mataram 5 soldados ou sequestraram soldados e voltaram para a faixa de Gaza. Não, a gente sabe qual foi a barbaridade do ataque, e a sociedade israelense sentiu isso de uma forma muito pesada, e a radicalização, ela também, ela vamos dizer assim, proporcional. A radicalização dentro da sociedade israelense hoje em relação aos árabes e aos palestinos, principalmente,
ela é proporcional ao tamanho do ataque do Hamas, né? A gente tem hoje a maioria esmagadora da sociedade israelense é a favor da guerra, né? E acha que a guerra tem que acontecer porque o Hamas, de alguma forma, tem que ser destruído. Ou destruído fisicamente, né? O que alguns acham que, enfim, a grande maioria acha que é impossível você destruir o Hamas, ou como o governo de Israel agora tem adotado o discurso de você destruir a estrutura governamental do Hamas e impedir que o Hamas ele volte a controlar a faixa de Gaza, né? Então a gente tem hoje essa radicalização muito grande em que as pessoas estão assim, não estão querendo nem ver árabes perto delas em muitos casos, né? Aí eu vou dar uns exemplos. Eu moro numa cidade que é do lado, pertinho do aeroporto aqui de Israel, né? Entre Jerusalém e Tel Aviv. É uma cidade que eu acredito que não tenha nenhum morador árabe aqui na cidade. E isso é uma coisa muito comum, né? As pessoas têm que entender também uma coisa aqui em Israel, porque as cidades são poucas, as cidades mais antigas, elas são mistas, né? Por exemplo, Haifa, Tel Aviv, Jerusalém, são cidades mistas, né? Agora, as cidades mais recentes, a cidade que eu moro, ela tem 30 anos, elas são cidades onde são cidades que você tem bolsões no país, né? Então você tem, na cidade onde eu moro, você tem uma população que é judaica, você tem cidades, principalmente no norte do país, né? Você tem cidades que são cidades árabes, você não tem uma população judaica que mora. Você tem uma separação física muito grande, né? Entre judeus e árabes. Os árabes que tem aqui na cidade onde eu vivo são árabes que trabalham na limpeza da cidade, né? São fazendo a limpeza do lixo, que isso também fala muito sobre a questão quando as pessoas falam da colonização, né, de Israel. Eu acho que né, esse é o ponto que eu acho que a gente tem que as pessoas que falam hoje de descolonizar Israel, né, no caso Palestine will be free from the river to the sea, né, aquela história. Eu acho que o que a gente tem que focar na descolonização não é a descolonização física, ou seja, a expulsão dos judeus daqui, né, de Israel, para que a Palestina seja livre. Eu acho que a descolonização que a gente tem que pensar é a descolonização econômica, a descolonização social, a descolonização política, que ela também existe. Eu acho que isso é importante a gente fazer essa diferença, né? Então, assim, e essa parte que eu coloquei agora desse trabalhador árabe, palestino, não árabe, porque tem muitos que vêm da Cisjordânia. Eu moro a 2 quilômetros da Cisjordânia, menos até. Então, eles vêm da Cisjordânia para cá para trabalhar, eles têm autorização para trabalhar, trabalham na coleta de lixo, são trabalhos, obviamente, subremunerados, né? Trabalho menos qualificados. Muitas mulheres árabes, e aí eu acho que em sua totalidade não são da Cisjordânia, mas são cidadãs árabes de Israel. Elas trabalham em creches, na creche da minha filha menor, tem 2 mulheres, né, árabes que moram na cidade de Lud, que é aqui perto de onde eu moro, e elas trabalham, vêm todo dia para cá, trabalham e tudo mais. Por que eu tô falando isso? Desde o início da guerra, nas primeiras 2 semanas, a gente não tinha limpeza, ficou com a limpeza da cidade muito deteriorada, né, porque não tinha trabalhadores, os trabalhadores pararam de entrar, e a prefeitura proibiu a entrada de trabalhadores árabes na cidade. Não podia. Depois, começou a liberar, e aí agora os trabalhadores árabes entram na cidade, eles trabalham, fazem lá a limpeza, só que tem sempre um carro da prefeitura atrás. E aí o que o prefeito falou? O carro da prefeitura vai com eles para que, caso alguém ataque, alguém resolva atacar os cidadãos árabes, né? O carro da prefeitura está ali para protegê-los. Eu vejo isso de uma forma oposta. Eu acho que isso é uma desconfiança em relação aos trabalhadores árabes. O carro ali da prefeitura tá para fiscalizar caso alguém resolva. Eles têm os árabes como suspeitos, vamos dizer assim. Então a prefeitura está ali para impedir, no caso, que algo aconteça. E no caso da creche da minha filha, vários pais, e da escola da minha outra filha também, que tem uma moça, a moça que trabalha lá, ela é da limpeza, né? Ela também é árabe. Os pais queriam que elas não pudessem mais trabalhar. Alguns pais, né? Obviamente não todos. Mas no grupo de discussão do WhatsApp, tinha pais que falavam: não, a moça que limpa, ela não pode mais entrar no colégio, ela é árabe, não é o momento dela entrar no colégio. E a moça que trabalha, ela é educadora da minha filha. Alguns pais falam: não, porque eu não quero que meu filho ouça árabe por causa do sotaque e ele não vai aprender a falar direito. A minha filha mais nova tem 2 anos. Então, ou seja, esse momento, era esse tipo de discussão a gente não tinha até 2 meses atrás, né? Então, assim, com o início da guerra,
você tem toda essa radicalização da população, que o preconceito cresce, né? Eu acho que isso é uma coisa, é consequência, né, da radicalização, consequência do momento que a gente vive. Então, as pessoas não querem essa aproximação. E aí entra essa questão do projeto, que eu pensei no início da guerra, pensando nisso tudo, né? Como é que a gente pode falar em paz ou em coexistência ou em alguma atividade em comum no momento como esse, né? No momento em que a gente tem essa radicalização absurda e ninguém quer olhar para o outro, ninguém quer saber do outro, ninguém quer ouvir o outro. E por isso também que lá quando eu coloquei, publiquei, né, o videozinho da entrevista no Twitter, eu coloquei há 8 anos atrás, num futuro muito distante, né? Porque eu não tenho uma perspectiva muito otimista, no caso, sobre o que vai acontecer, vamos supor assim, bom, não sei nem quando a gente sabe nem quando a guerra vai terminar, em que condições, mas vamos dizer que daqui a 2, 3 meses, tá? Eu tô chutando aqui. Como é que a gente volta a conversar? Como é que a gente volta a falar em coexistência em função de tudo isso que está acontecendo, né? Porque a guerra não é só a guerra em Gaza, né? A gente sente muito isso também dentro da sociedade israelense, né? Que é uma coisa que tem me preocupado muito, né? E eu tenho prestado muita atenção nisso, não só no que na política geral, né? E quando a gente discute a guerra, eu acho que a gente tem que pensar nessas duas direções. Uma direção da gente entender o que está acontecendo em Gaza e pensar a política de Israel, tanto em relação a Gaza, aos territórios ocupados, né, Cisjordânia, e também o que está acontecendo aqui dentro, né? São dois elementos. A guerra, ela também tem uma influência muito grande dentro da sociedade israelense, da política israelense. E isso, para mim, é o que está assim, tá me deixando mais ansioso, mais curioso para saber o que vai acontecer depois da guerra, né? Teve uma entrevista que o Val Noah Harari deu para a imprensa brasileira mesmo, falando que ele achava que nesse momento era muito difícil que israelenses e palestinos conseguissem encontrar o caminho da paz, porque eram dois povos machucados e ressentidos, que era muito difícil nesse momento, né? Então eu queria te perguntar um pouco, você já começou a falar, né? Mas a gente precisa entrar nesse ponto da disposição dessas duas sociedades de chegarem lá. Então, você começou a contar como estão os ânimos da sociedade israelense, e a gente também vai falar um pouco sobre a questão dos palestinos, mas acho que o primeiro passo que a gente precisa falar é um pouco da política interna de Israel, né? Você é muito crítico desse governo, quem ouve o seu podcast sabe, não precisa ter amarras para falar sobre isso aqui, mas você vê uma perspectiva, né, falando de futuro, de paz, desse governo cair. Eu sei que você e o João têm criticado bastante a postura do Benny Gantz, que não tem colocado freios nesse atual governo. Hoje a situação, acho que o Marcos é uma das pessoas que melhor fala em língua portuguesa, não posso falar das outras, sobre a questão da Cisjordânia, e que a gente fala muito sobre Gaza, mas a gente não está olhando o que Israel está fazendo na Cisjordânia, e que também é uma forma de deteriorar a paz, muito, nesse caso. Então, eu quero te ouvir sobre o governo, a situação política, se você acha que existe a perspectiva desse governo cair, e existe a perspectiva de entrar um governo que olhe com mais cuidado para a paz? É a pergunta do $1 milhão, né? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Bom, sobre o governo cair. A gente tem uma série de cenários hoje, né? O principal cenário que está colocado ninguém quer Ninguém quer, não. A grande maioria da sociedade israelense não quer que o Bibi continue no governo. Inclusive, apoiadores da direita tem nele o principal responsável pelo que aconteceu no dia 7 de outubro, e obviamente ele é o principal responsável pelo que aconteceu. As provas tá na cara de todo mundo, né? A gente já publicou vários materiais, né, sobre tudo que a inteligência israelense sabia antes da guerra e que o Bibi sabia antes do ataque, né, não da guerra, antes do ataque. Poderia ter sido feito alguma coisa e ele não fez, enfim, é o principal responsável. Vamos só fazer uma diferenciação para pessoas mal intencionadas, que ele é o culpado por não ter protegido Israel, o que não quer dizer que a gente esteja apoiando teorias conspiratórias de que foi ele que fez os ataques, só para, né, deixar bem claro. Inclusive, muito boa o episódio especial que vocês fizeram sobre isso, recomendo. Sim, o João comentou bastante sobre isso, né? Que ele também, inclusive, publicou um fio justamente explicando sobre isso. O governo de Israel sabia que o Hamas estava arrumando alguma coisa. O governo de Israel não tinha ideia do que era e de quando ia acontecer. Isso tem que ficar claro justamente por conta dessas teorias da conspiração aí. Então, assim, há esse cenário que o Bibi possivelmente não será o próximo primeiro-ministro de Israel e ele vai cair. Nessa semana, inclusive, a gente começou a ter ameaças
de deputados da base dele, não só do Likud, né, do partido dele, que já ameaçaram nesse sentido, mas de outros partidos da base dele, como a deputada Orit Struk, do partido judaísmo, do sionismo religioso, que falou, ó, se o Netanyahu continuar assim, a gente vai precisar trocar de primeiro-ministro. Né? Não é trocar de governo, é trocar de primeiro-ministro. Enfim, ela tem esse posicionamento já há um enfrentamento dentro da base dentro do governo, e todo mundo sabe que o Bibi não tem como continuar. Ele vai cair possivelmente depois da guerra. A questão é, quando é que é o depois da guerra? Né? Porque agora, até mesmo o governo Biden fala que o Netanyahu hoje ele já está tratando a guerra como uma questão política. Ele já está fazendo política com a guerra. Ele já está pensando nas eleições depois da guerra. E o discurso dele nas 2 últimas semanas tem ido muito nessa direção. Inclusive, a mídia israelense tem falado bastante disso também. Que ele já está em campanha, né? Porque desde o início da guerra ele falou: não, a gente não vai fazer política com a guerra. Quando o Gantz ele entra para a coalizão, eles falaram: não, a gente não está tratando de política, a gente está tratando da guerra. A política a gente vai fazer depois. E aí começa Hoje a gente já tem claro que o Netanyahu já está fazendo política. Mas o cenário pós-guerra é um cenário muito aberto, muito, muito, muito aberto, porque apesar de hoje a gente ter, toda semana saem pesquisas eleitorais, né? As pesquisas eleitorais que elas saem, elas são feitas com um cenário político, eleitoral, partidário, dos partidos que participaram da última eleição há um ano e pouquinho atrás. Só que não vão ser esses partidos que vão participar da última eleição, que participaram da última eleição, que vão participar da próxima. Né? A gente teve na última eleição o Meretz, né, que é o partido da esquerda sionista, que não passou a cláusula de barreiras, e o Partido Trabalhista, né, que também é da centro-esquerda sionista, ele passou com um número muito pequeno de cadeiras. Hoje a gente já tem uma inversão. O Meretz passaria a cláusula de barreiras e o Partido Trabalhista, o Avodá, não. Porém, a gente não sabe qual cenário que a gente vai ter depois da guerra, se eles vão se juntar para concorrer, se não vão juntar. A gente tem um deputado, Guidon Sar, que ele tinha um partido e ele se juntou com o Benny Gantz. O Guidon Sar ele saiu do Likud, montou um próprio partido e nas últimas eleições ele se juntou com o Benny Gantz para concorrer, né? E concorreram juntos. Ou seja, hoje eles estão juntos, mas hoje eles estão juntos, mas a gente já tem visto na política, né, no dia a dia, que eles já estão se afastando. O Guidon Sar, ele já tenta marcar posições diferentes em relação ao Benny Gantz, porque ele é muito mais próximo, vamos dizer assim, do Likud, né, do que do Benny Gantz. Então foi uma aliança estratégica ali, por conta das eleições e tudo mais. A gente pode ter a possibilidade do Naftali Bennett, que foi primeiro-ministro, né? Foi nos últimos 15 anos, nos últimos 15 anos, só durante um ano a gente teve um primeiro-ministro que não foi o Netanyahu, que foi o Naftali Bennett. E depois que ele caiu, né, o governo dele caiu, ele saiu da política, ele está voltando. Há essa possibilidade de ele voltar agora, depois da guerra. Ou seja, o quadro político partidário ele vai ser completamente diferente do que a gente tem hoje. Então é muito interessante que a gente vê essas pesquisas, mas essas pesquisas, na verdade, não dizem muito, né? Porque a gente não sabe como é que os partidos vão se organizar. Agora, tendo em vista a radicalização e essa ida à direita que a sociedade israelense fez, né, nesses últimos 2 meses, eu não tenho muitas expectativas de que a gente vai ter um governo que ele possa avançar em políticas públicas de reaproximação, pelo menos no período muito próximo, né? E aí eu vou ser sincero, né? Eu, quando comecei esse projeto, em 2014, bom, a gente teve a guerra em 2014, mas não era um movimento, a gente não vivia um momento de tensão muito grande, né? A gente tinha essas guerras pontuais com o Hamas em Gaza, mas em relação à Cisjordânia, em relação a Jerusalém, você tinha sempre apesar da ocupação, obviamente, você tinha troca de informação, você tinha troca de relação, né? Hoje isso está parado, né? Mas durante aquele período, mesmo daquele período, eu nunca vi políticas públicas para fomentar a coexistência. Políticas públicas que buscassem fortalecer a relação entre árabes e judeus dentro de Israel ou palestino-israelense, entendeu? Então, assim, também é muito difícil para mim enxergar uma política nesse sentido num período próximo. Porque, como eu falei, eu acho, assim, dificilmente a gente vai ter elementos políticos da esquerda ou da centro-esquerda, né? A gente não precisa nem ir à esquerda, mas centro-esquerda que vão realmente encarar esse debate na sociedade israelense, porque eu acho que ninguém vai querer comprar esse debate. Isso é uma coisa importante também, né? Porque desgasta. Eu não,
eu não acho que eu tendo a acreditar, né? E aí é bola de cristal, né? Apesar de não gostar de fazer isso, acaba por conta da pergunta. Mesmo com esse quadro político completamente maluco e que a gente não sabe o que vai acontecer para frente, mesmo assim eu tendo a acreditar que o próximo governo de Israel vai ser um governo de centro-direita, não a direita radical. Eu acho possivelmente os partidos da extrema-direita fascista não vão estar no próximo governo, mas também pode ser que partidos da esquerda sionista sejam excluídos também do governo. O quadro hoje é que a esquerda sionista se una, né? Essa é a perspectiva. No caso, o partido, o Avodá e o Meretz, eles concorram, enfim, né? Eu acho que enfim, juntos na próxima eleição. E aí vão ter um partido com 7, 8 cadeiras, mais ou menos. Pode ser que eles não entrem no próximo governo, né? Seja um governo de centro-direita, eles falam, ó, a gente consegue montar esse governo de centro-direita sem a esquerda sionista e sem a extrema-direita sionista, então faz ali da centro-direita. E aí um governo de centro-direita, eu não tenho dúvida também que perspectivas e políticas públicas, né, que fomentem aí a coexistência dificilmente vão sair do papel. Como você trouxe, né? São elementos ali de bola de cristal e é muito difícil, né? Ainda mais em um contexto que é um parlamento de coalizão, que é matematicamente ali tudo calculado, então é um cenário que. E essa questão de você conversar com seu inimigo, você tem que. Questões de ego, você tem que ceder muita coisa dos dois lados, até falei isso com a Dani no último Expresso. É uma situação bem complicada. E falando em pesquisa, saiu uma pesquisa na última semana, feita pelo Instituto de Pesquisa Ramallah, que apontou que a maioria dos palestinos apoia a decisão do Hamas de realizar o ataque no dia 7 de outubro. E aí os números mostram o seguinte, né, esse levantamento feito por esse instituto, mostra que 72% dos palestinos foram favoráveis. 82% desses 72, né, estão na Cisjordânia e 57% na faixa de Gaza. E 22%, sendo 12% na Cisjordânia e 36% na faixa de Gaza, disseram que foi incorreta a ação do Hamas no dia 7 de outubro. Como que você analisa, Marcos, esses dados, esse resultado aí feito por essa pesquisa? Eu acho que essa pesquisa é uma vitória para a direita israelense. É uma vitória para a direita israelense porque permite com que a direita israelense justifique o que está sendo feito em Gaza. Esse foi um discurso que foi assumido pela sociedade israelense, pelo mainstream da sociedade israelense inicialmente, no dia 7 no dia 7 de outubro, e pela mídia israelense de uma forma geral, pelos principais canais de televisão de Israel. Os palestinos apoiam, de que os palestinos de Gaza apoiam o ataque, de que não há inocentes, de que eles votaram no Hamas e de que eles apoiam o Hamas, que eles dão sustentabilidade ao apoio do Hamas, ao governo do Hamas, e por isso Israel tem que, eu usei esse termo algumas vezes, entrar rasgando em Gaza, né? Entrar com toda a força, e é isso que a gente tá vendo mesmo, né? Apesar dos meios de comunicação aqui de Israel, da grande televisão, não passar nem perto do que está acontecendo, não publicar nem perto do que está acontecendo em Gaza, da crise humanitária, do caos em Gaza, a mídia não publica isso aqui. Quem quer buscar isso na internet vai buscar, mas a mídia não dá essa informação às pessoas, né? O que é extremamente problemático. Mas eu acho, como eu falei, essa pesquisa ela dá o apoio a esse argumento que a direita criou desde o início da guerra, né? Tipo, é igual quando você faz as pessoas vão querer, procuram livros para justificar a sua tese, né? Ao invés de tentar entender, de repente você tem uma tese, mas ela pode não existir, pode estar errada, você vai estudar para isso. Mas tem gente que vai lá procurar alguma coisa que justifique aquilo, né? E é mais ou menos isso que essa pesquisa faz, ela acaba justificando a posição da direita. Agora, acho que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que também foi uma coisa que a gente comentou lá no nosso podcast, quando saiu a primeira pesquisa, mostrando que a maioria esmagadora da sociedade israelense não estava preocupada com o que ia acontecer em Gaza, né? Era tipo, reflexo do que esse resultado, né? Ele é reflexo, o resultado, vamos supor, o primeiro resultado em relação à sociedade israelense, judaica israelense, essa pesquisa ela foi reflexo do ataque do 7 de outubro. A sociedade israelense respondeu a essa pesquisa sob o impacto, o trauma do 7 de outubro. E eu acho que a sociedade palestina de hoje, que respondeu essa pesquisa hoje, com 2 meses de guerra, 2 meses e mais, né, 70 dias de guerra,
ela é uma sociedade palestina que está respondendo essa pesquisa com 2 meses de guerra, sob a influência da guerra. Então, assim, eu acho que é muito complicado a gente pegar esse tipo de pesquisa e tentar falar, tá vendo? Eles apoiaram. Mesmo que eles não apoiassem há 2 meses atrás, depois de tudo que eles estão passando aqui, eles vão falar, pô, é isso aí. Por que não? Por que eu vou ser contra? Olha só o que está acontecendo comigo agora, entendeu? E aí eu acho que tem outras coisas também que a gente tem que levar em consideração sobre essa pesquisa, que é essa diferença entre Gaza e Cisjordânia. A gente pode ver que a população da Cisjordânia hoje, ela, como você falou, ela é muito mais, ela apoiou muito mais hoje, né? Ela apoia muito mais o ataque do 7 de outubro do que a população de Gaza. Aí a gente, aí vamos falar das diferenças, né, entre Gaza e Cisjordânia, porque apesar da gente daqui, as pessoas tratam isso como duas coisas diferentes, né? A guerra é em Gaza e não na Cisjordânia. A Cisjordânia está em guerra também, né? O que está acontecendo na Cisjordânia. Essa semana o exército de Israel ficou durante quase 3 dias dentro de Jenin, sem sair de Jenin. Tentando prender pessoas, enfim, correr atrás de terrorista. E teve até o caso aí ontem que saiu, né? Não sei se vocês viram, de soldados que entraram numa mesquita e colocaram no alto-falante da mesquita Horrível. músicas de Hanukkah. Os soldados foram afastados. Mas, enfim, isso aí corre a rede, né? E Corre o mundo. vale ressaltar que esse é um projeto, né, que tem muito a ver com esses radicais do governo, como Ben Gvir e Smotrich, e que um dos aspectos importantes sobre o próprio ataque do dia 7 é que tinha pouquíssimas tropas na fronteira com Gaza porque elas estavam mobilizadas na Cisjordânia. Então a situação na Cisjordânia já tinha se deteriorado e foi uma janela de oportunidade para os terroristas entrarem em Israel com tanta facilidade, né? Exatamente, exatamente. A Cisjordânia ela já vinha há muito tempo sofrendo de violência dos colonos, tentativas de construção de novos outposts, né? São os postos avançados, né? Os caras vão lá numa determinada colina, montam uma barraca, no dia seguinte chegam mais 3 barracas e ali já tem um outpost. Você tem um posto avançado para você derrubar aquilo ali, você pode ter problema. Enfim, eles entram na justiça, você tem uma série, você tem todo um aparato judicial, né, que dá apoio aos colonos. Então, enfim, isso já vinha acontecendo na Cisjordânia desde o início desse governo, né? O Bezalel Smotrich, né, que é o ministro das Finanças, ele é um ministro dentro do Ministério da Defesa, que ele é o responsável pela administração civil da Cisjordânia. Ele é o ministro da administração civil da Cisjordânia, ou seja, toda a área C da Cisjordânia, que corresponde a 60% do território, ela é controlada militarmente e administrativamente por Israel. E o Smotrich é responsável por isso. Ou seja, ele diz aonde os palestinos vão construir nessa região, aonde os judeus vão construir nessa região, aonde a polícia tem que atuar, onde a polícia não tem que atuar. Obviamente, isso em conjunto, a questão da polícia, ele faz isso em conjunto com quem? Com Ben Gvir, né? Que é o mais radical ainda do que ele, do partido Força Judaica, que é o ministro da Segurança Pública, o ministro da Segurança Nacional. Acho que é uma nomenclatura importante também, né? Porque ele é o ministro da Segurança Nacional, mas não é da Segurança Nacional israelense, é da Segurança Nacional judaica, né? Ele não é o ministro dos árabes, da Segurança Nacional também, para dar proteção aos árabes. Mas, enfim, e aí a Cisjordânia já estava nesse ritmo, né? De violência. Agora, em Gaza, ao longo desses últimos anos, aí 13, 14, 15 anos desde que o Bibi entrou no governo e começou com essa política de gerenciar o conflito, toda hora que o Hamas queria alguma coisa, o que o Hamas fazia? Jogava mísseis em Israel. Yala, joga uma bomba, joga um míssil. Você começa uma operação de 3, 4 dias, a comunidade internacional grita, fala, ó, ok, vamos chegar no cessar-fogo, o Catar manda dinheiro para Gaza. Dinheiro acalmava os ânimos. E essa foi a concepção do Netanyahu, né? Eu vou comprar o silêncio com dinheiro, eu vou dar dinheiro para eles e vou comprar o silêncio. Na Cisjordânia isso não acontecia. Na Cisjordânia você tinha um governo que ele colabora com Israel, um governo que passa informações de segurança para Israel, que não faz nenhuma movimentação anti-Israel, que renunciou ao uso das armas, e a repressão na Cisjordânia não é menor por causa disso. Né? Os palestinos continuam sendo reprimidos, os colonos continuam avançando, continuam roubando terras, continuam destruindo propriedades, e absolutamente nada acontece. Soma-se a isso, né, o fato da gente da última eleição na Autoridade Palestina ter acontecido em 2006. Né, já vai aí 17 anos, né? 17, 18 anos quase. Então ele perde a legitimidade, o Abu Mazen, né, que é o presidente da Autoridade Palestina, ele também está muito. Ele tem 85 anos, se eu não me engano, ele é bem idoso já.
Então, ele já não tem mais representatividade, a população jovem palestina vê nele um representante da antiga, da elite palestina corrupta, né, ligada ao Arafat e tudo mais, então ele não tem mais essa representatividade. Então, acho que essa pesquisa que saiu hoje, ela representa muito isso. Primeiro, 2 meses de guerra, 2 meses de muita violência, de muita opressão. Na Cisjordânia já são quase 300 mortos desde o início da guerra. É muita gente, sendo que desses 300, pelo menos 8 foram mortos por colonos. Então, eu acho que é uma coisa muito normal, né? Que as pessoas agora falam, não, é isso, o que o Hamas fez, beleza, tem que fazer mesmo. Porque é muito difícil a gente querer vir cobrar dos palestinos alguma empatia, né? Eu acho que é uma Ninguém tem situação empatia muito. agora, né? Pois é, exatamente, ninguém tem empatia, como o israelense também não vai ter empatia pelo que depois, né, que o pessoal lá, o Hamas fez, vai falar, não, é isso que está acontecendo, né? Esse é o resultado da primeira pesquisa que saiu lá no início da guerra, o israelense não vai ter empatia com o pessoal de Gaza, e obviamente, depois de tudo, desses 2 meses aí de destruição e mortes, os palestinos também não vão ter nenhuma empatia com o lado de cá, né? E o que deixa a gente do campo ali da paz num beco sem saída, né? Sem saber o que fazer. Uma coisa, vai parecer que eu sou muito puxa-saco, que eu já elogiei o podcast de vocês muitas vezes, mas uma coisa que eu gosto muito que vocês fazem, porque vocês estão aí, então vocês têm essa legitimidade, né, de dizer que a gente também tenta muito fazer isso no IB, mas é não excepcionalizar a sociedade israelense, não tornar Israel como se fosse um lugar diferente, porque não é um lugar diferente do que outros países do mundo. Etno-estado, nenhum estado é natural, mas uma coisa que me lembra muito o Brasil, nesse momento, que eu gostaria de pontuar, é o fato de o Ben-Gvir estar distribuindo armas para colonos, né? E essa questão das armas é uma marca que, assim, não importa o governo que assuma depois, o estrago está feito por muitos anos, porque uma arma é um bem que dura muito, muito, muito tempo. Dura, assim, dezenas de anos. As pessoas ficam com a mesma arma e ela segue funcionando por 50, 60 anos, se não mais, né? Eu não sou uma especialista em armas, mas é o que eu ouço, porque eu ouço bastante sobre esse assunto. Então, não importa que troque o governo, essas são marcas que você tem que olhar para o futuro, você tem que olhar para essas decisões à luz do futuro, né? E se você pensa numa perspectiva de paz, se você tem radicais armados, a chance de você ter paz ela é automaticamente reduzida, né? Então eu queria pontuar que eu vejo essa semelhança em relação a Israel e ao Brasil, porque são dois países que, um atualmente e o outro anteriormente, tiveram governos radicalizados e que incentivaram a disseminação do uso de armas de fogo, que isso, na minha humilde opinião, não ajuda ninguém. Mas você quer comentar em cima disso? Não, eu acho que é fundamental isso, eu acho que é muito importante, porque aí, mais uma vez, a gente tem que, primeiro, a questão da excepcionalidade é importante, né? A questão da Israel imaginária, né? Que o professor Michel German comenta muito, e o João também escreveu um fio sobre isso, que a Israel imaginária um fio que foi publicado pelo IB, né, inclusive, também, a Israel imaginária, ela acaba afetando todo mundo, né? Tanto os setores da direita, que vê na questão evangélica, quanto na questão da esquerda, que vê Israel o mal de todo mundo, né? Enfim, Israel é um país como outro qualquer, enfim, as pessoas vão reagir de uma forma ou de outra. Porque eu acho que muitas vezes também as pessoas elas tentam entender Israel a partir de uma visão ocidental de Estado, de sociedade, que não é. Por mais que Israel fale, nós somos a Europa no Oriente Médio, aquela coisa toda. Não é, a gente está no Oriente Médio, é isso aí. Eu acho que a cultura do Oriente Médio influencia mais em Israel do que Israel, e eu estou colocando aqui entre aspas, né, os ouvintes não estão vendo como Israel, como vamos dizer assim, um país ocidental no Oriente Médio. Eu acho que não é isso, não funciona dessa forma. É, então, a gente tem que entender Israel dessa forma. Tipo, é um país como outro qualquer, as pessoas reagem como da forma que elas reagiriam em qualquer outra parte do mundo, e isso é importante a gente ter claro também. Agora, essa questão das armas, eu acho que, de novo, a gente tem que ver ela de duas formas diferentes, para dentro da linha verde e para fora da linha verde, né? Para fora da linha verde, no caso, Cisjordânia e Gaza, né? Porque, enfim, agora a gente tem que incluir Gaza, porque Gaza até 2 meses atrás era uma entidade à parte, né? A gente não tinha esse contato com Gaza, essa entrada em Gaza. Agora a gente não sabe, de repente daqui a um mês Israel fala, não,
Agora a gente vai resolver ocupar Gaza novamente, militarmente, né? Pode ser que a gente ouça isso, a gente não sabe o que vai ouvir. Mas, enfim, a Gaza volta a entrar nesse espectro aí, e a gente vê uma população muito, assim, uma população grande armada, né? A população, agora, tem que diferenciar, porque você tem uma população que ela está recebendo armas do governo como, vamos dizer assim, grupos de defesa apoiados pelo governo, que isso, no momento depois da guerra, isso pode diminuir, ou seja, o governo fala, ok, a gente não precisa mais desses grupos de defesa, devolvam essas armas, né? E aí essas pessoas devolvem, que essas armas, no caso, são fuzis. Né? Os fuzis que a gente vê com os policiais, pelo menos no Rio de Janeiro, acredito que em São Paulo também, né? Os fuzis andam livremente. Aqui também, a quantidade de pessoas com fuzil na rua, civis com fuzil na rua no último período, é muito grande. Inclusive, assim, o fuzil que chegou aqui em Israel desde o início da guerra, ele é um pouco diferente. Eu presto atenção nessas coisas, então, enfim, é por isso que eu sei. É um pouco diferente do fuzil que eu costumava ver na rua. Ele tem alguns elementos diferentes, então eu vejo desses novos fuzis muito, assim, pela rua, que eu não via antes esse tipo de arma, e agora eu vejo, né? Então, eu sei que são armas novas, eu sei que essas pessoas estão recebendo essa arma do governo, não só do governo, do Ben-Gvir, isso é importante também, porque pessoas que não, que querem participar desses grupos de defesa, né, chamado Kitat Konenut, é um grupo de defesa de 12 pessoas. Pessoas que querem participar desses grupos de defesa, eles recebem a arma num evento em que o Ben-Gvir ele está presente. E tiveram pessoas que falaram, não, eu não quero receber arma, eu não estou aqui para fazer fotografia, me dá a arma aí e acabou. Mas não, 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 você tem que estar no evento. E o cara não recebeu a arma porque ele não quis aparecer, tirar uma foto lá com o Ben-Gvir, né? Então, isso é uma coisa importante. Então a gente tem essa questão de dentro da linha verde e de fora da linha verde. Ou seja, os colonos armados livremente são um perigo muito grande, até porque a gente recentemente também já viu ordens do Ben-Gvir para a polícia. Isso foi publicado recentemente, que o Ben-Gvir falou, ó, não precisa tentar descobrir os colonos que estão cometendo crimes contra a Palestina, investigar, né? Deixa. Vocês não vão fazer investigação contra colonos na Cisjordânia. E acabou. Essa foi uma orientação do Ben-Gvir. Agora, essa semana, ele indicou pessoas próximas dele que já iam acabar o seu mandato, né, enfim, com cargos ali que eles já tinham dentro da polícia. Ele agora ele deu novos cargos a essas pessoas como diretor. Um deles vai ser agora o chefe de polícia da Judéia, né, que é a parte norte não, a parte sul da Cisjordânia. Então a gente tem esse elemento aí, né? E é muito perigoso, né? Porque a gente vê os colonos armados sem nenhuma fiscalização, atuando livremente. E a Cisjordânia hoje é o faroeste. Eu já falei isso algumas vezes no podcast, é o faroeste, assim, tá louco. O que está acontecendo na Cisjordânia é uma terra sem lei hoje, a Cisjordânia. Dentro de Israel é muito preocupante também. Por quê? Porque a gente tem hoje uma população. Foram mais de 100 mil autorizações para novas armas, novos portes de arma. Inclusive, também teve um escândalo. 3 pessoas são responsáveis. O Ben-Gvir, né? Porque desde que começou a guerra, muita gente começou a pedir porte de arma, e aí o Ben-Gvir teve que ampliar o número de pessoas que dá essa autorização. Ele simplesmente nomeou 2 funcionárias públicas e uma pessoa que era um assessor dele. Os caras não têm a mínima ideia do que precisa para receber arma, de que tem alguns critérios, né? Mas, tipo, não tem uma análise profissional, uma análise oficial que fala, ó, não, você pode ter arma, você não pode ter arma. E aí já surgiram várias histórias de pessoas que eles têm que fazer um curso, né? Um curso de tiro. A pessoa não deu um tiro no espaço. No caso, eu falei uma mulher, porque a entrevista que eu vi foi no caso de uma mulher, que ela não deu nenhum tiro no alvo e recebeu a arma. Ou seja, a gente tem aí milhares, e assim, mais uma vez, a quantidade de pessoas com pistolas na rua, né, que é ficar todo mundo com a pistola no coldre, né, na cintura, é muito grande, muito grande. Você vê pistolas novas ali brilhando, né, só falta botar a etiqueta. Então, assim, são milhares de pessoas com armas na rua, e aí, qual é o meu grande medo, né? Caso a gente tenha momentos, né, como a gente teve no ano passado, que teve também uma disputa com Gaza, né, foram 4 dias de operação, a gente teve enfrentamentos com a população árabe dentro de Israel, né? A gente teve o Ben-Gvir chegou até a falar que estava chegando aí uma nova. Eu fiquei, na verdade, com medo de que a gente pudesse ter uma guerra civil naquele momento, porque teve linchamentos e tudo mais.
Agora imagina um outro momento desse, só que agora a gente tem mais aí 100 mil pessoas armadas. Então é realmente muito preocupante. Exatamente por isso a distribuição de armas ela não é positiva para ninguém, né? Eu acho. Até aí isso vai também, daqui a pouco, briga de trânsito, vão estar começando a dar tiro, mortes, casos de família, né? Maridos matando mulheres, agredindo mulheres a tiro, a gente vai começar a ver isso num, sem sombra de dúvida, assim, no futuro, numa escala muito maior, né? Como fruto aí dessa política. E aí um ponto importante que eu também queria te ouvir é sobre a Autoridade Palestina, né? Porque os Estados Unidos dizem que essa organização é a melhor para assumir Gaza, mas a Autoridade Palestina está bastante enfraquecida, né? Você falou aí que desde 2005, né, que não tem eleições. A BBC fez um documentário muito bom, especificamente em algumas áreas da Cisjordânia, em Jenin, mostrando como setores da sociedade não têm perspectivas e acabam, inclusive, se radicalizando, né? Como você vê o futuro da liderança palestina? Antes do Marcos responder, eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa questão da radicalização, porque o desalento é a principal motivação da radicalização, a falta de perspectiva, né? A gente fala sobre isso no Brasil, desses grupos neonazistas, e é porque não tem perspectiva, passam muito tempo na internet, não sei o quê, e você vê. A pergunta é para o Marcos e não para mim, mas eu vou falar mesmo assim, que como o enfraquecimento da autoridade palestina levou à criação de novos grupos radicais e com objetivos terroristas na Cisjordânia, né? Mas, enfim, agora os Estados Unidos estão querendo levantar a bola, né, da autoridade palestina. Tem futuro? Bom, eu acho que essa questão da radicalização é exatamente isso que vocês colocaram, né? Acho que a falta de perspectiva, a falta de democracia, a falta de inclusão social, a pobreza, enfim, a marginalização, ela é uma, ela é um campo fértil, né, para o desenvolvimento de elementos e movimentos radicais. Eu acho que isso é muito, muito importante a gente ter isso em mente. O radicalismo, a violência não surge do nada, né? Não surge sem nenhum contexto, né? E eu acho que em qualquer lugar do mundo a gente vai ver sempre isso. A violência por parte que sai, né, da população excluída das sociedades, ela sai por conta dessa exclusão, né? Pessoas que fazem parte desse sistema, e eu mais uma vez coloco entre aspas, desse sistema democrático, né, que são incluídas, elas não tendem, no caso, a não agir com violência. No caso que você tem uma exclusão absurda, essas pessoas estão mais suscetíveis, né, ao radicalismo. Acho que isso não faltam pesquisas que mostram isso, né? E a gente tem o exemplo do Brasil, o exemplo daqui, enfim, é muito fácil da gente perceber isso. Agora, sobre a autoridade palestina, pois é muito difícil saber o que vai acontecer com a autoridade palestina, porque não é só a autoridade palestina a questão é o Fatah e o Hamas, né? A autoridade palestina, no caso, seria o governo palestino, né? E aí, hoje, quem controla o governo palestino é o Fatah, do Abu Mazen, né? Do Mahmoud Abbas. Então, é, com esse controle que ele faz, quer dizer, essa autoridade palestina, no caso, ela tem que se reconstruir enquanto um corpo que ela sim represente todos os palestinos. E aí, para os israelenses, isso surge também com outro elemento, porque essa semana houve vários depoimentos de líderes do Hamas, teve gente falando que o Hamas vai ter que reconhecer Israel, e depois o cara voltou atrás, falou que não. Teve um ex-ministro do Hamas falando que Yahya Sinwar, né, que é o líder do Hamas em Gaza, é um psicopata e ele não faz bem a ninguém, tem que sair do poder. Enfim, essa semana a gente viu essas coisas, mas a gente não tem uma unidade. Não, mas uma coisa que saiu que é muito importante, que um líder do Fatah, inclusive, falou, da Autoridade Palestina falou, é o seguinte: o mundo querer fantasiar, no caso, uma autoridade palestina sem o Hamas, não existe, entendeu? Porque o Hamas ele faz parte do corpo político palestino. Ele está presente na população palestina. Então, mesmo que, sei lá, eles inventem um nome novo, vai ter ali uma representação política e ela tem que fazer parte dessa nova autoridade palestina aí que vai ser construída ou reconstruída de alguma forma, porque você não tem como excluir isso, né? Então, assim, é mais uma vez um elemento que a gente vai ter que ver como é que isso vai ser encaixado.
Agora, essa união entre Hamas e Fatah, ela é importante para que a autoridade palestina tenha uma legitimidade internacional, né? Porque senão você vai continuar tendo aí uma divisão, como a gente tem agora, Gaza e Cisjordânia, mas também dentro da sociedade palestina, né? É muito importante. Agora, tem um nome de um prisioneiro, Marwan Barghouti. É um prisioneiro que ele era do Fatah, ele está preso em Israel, foi condenado a 5 prisões perpétuas por participação em terrorismo. Se eu não me engano, são 5. E ele é tido como a única pessoa, o único palestino capaz de unificar a autoridade palestina, unificar os palestinos em torno de uma nova autoridade palestina. Isso eu ouço desde que eu cheguei aqui, e já tem 13 anos. Marwan Barghouti, 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 toda hora que, aí vai ter, vão trocar prisioneiros, na época do Gilad Shalit, se falou muito, vamos soltar o Barghouti, soltar o Barghouti. Não, ninguém solta o Barghouti. Na sociedade palestina, e essa semana, na semana passada, na verdade, isso já começou a surgir novamente, o nome dele, tem que soltar o Barghouti. Aí o governo já falou, não, de jeito nenhum, a gente não vai soltar ele, tem sangue, as mãos sujas de sangue, a gente não pode soltar. Mas ele é tido como a única pessoa capaz de unificar a autoridade palestina e unificar os palestinos, a política palestina, para que aí eles possam avançar na criação de um Estado, ou enfim, para que eles possam ter uma unidade, né, uma unidade política, que hoje não tem. Então, em relação à autoridade palestina, eu acho que é isso. A gente tem o Fatah, né, que hoje é quem controla a autoridade, muito enfraquecido, sem legitimidade. Na Cisjordânia, principalmente na Cisjordânia, que é onde eles onde eles controlam, né? Na faixa de Gaza, eles não têm nenhuma entrada, ou uma entrada muito pequena, na verdade, e é isso, entendeu? Então, assim, o Fatah hoje, que é o partido que controla a autoridade palestina, está muito fraco. A gente tem outros partidos ali que fazem parte, mas esse em si não é visto com bons olhos pela população nem em Gaza, nem na Cisjordânia. A questão é, a autoridade palestina, como Israel fala isso, né, que vai ter que ser uma nova autoridade palestina, porque o Israel também não quer que o governo de Israel, no caso, né, o Netanyahu, ele fala isso, né, que ele não quer que a autoridade palestina, o Fatah, não vai estar presente em Gaza, né, que eles falam que eles também são apoiadores do terrorismo, que eles educam para o terrorismo, que eles pagam a questão das famílias, né, dos terroristas, as pessoas cometem um ataque contra israelenses, né, sejam soldados ou civis, e morrem, a autoridade palestina paga uma pensão para a família, né? Então, o governo de Israel fala que isso incentiva o terrorismo, que não é verdade. As pessoas não cometem, não vão cometer, as pessoas não vão se suicidar, porque, na verdade, todo ataque terrorista, mesmo que o cara não seja um homem-bomba, a chance dele acabar morto é muito grande, né? Principalmente nos últimos anos em que, assim, tá liberado. O cara, atentado terrorista, o cara levantou, se um árabe levanta a mão e grita Allahu Akbar, grande, tem grande chance de ele tomar um tiro, Tem gente entendeu? se matando, Porque assim, horrível. isso, exatamente, exatamente. Isso foi uma das coisas mais absurdas que eu vi nos últimos anos, muito bem lembrado. Uma mulher, Fiquei né, com uma mão. traumatizada com essa história que a Isso, Dani contou no isso. Expresso Israel. E ela era judia, Sério? né? Era uma moça judia, que ela queria se suicidar, chegou no checkpoint e lançou um Allahu Akbar. Olha só em que nível a gente chegou, né? Então a gente tem essa questão toda envolvida e que a autoridade palestina, de uma forma geral, né, e aí a Fatah e Hamas, eles vão ter que se encontrar antes, eles vão ter que resolver o problema deles para que possa alguém tomar alguma responsabilidade, porque eu não consigo ver uma outra possibilidade senão a autodeterminação, entendeu? Dos palestinos. Você vai mandar o que? Agora vai ter uma força nacional, uma força internacional que vai controlar Gaza? Não, isso aí a gente teve durante o mandato britânico. Isso não vai dar certo, entendeu? Isso foi o mandato britânico, uma força internacional aqui na região, e árabes e judeus se matavam aqui, né, durante aquele período. Então, enfim, eles vão ter que sentar e conversar, porque a situação para eles, enfim, também não está nem um pouco boa. O cenário político palestino, ele é muito fragmentado, né? Então, eles vão ter que se resolver nisso aí. Bom, para a gente fechar, Marcos, a gente está vendo que tem uma pressão bastante grande dos Estados Unidos pelo fim dessa guerra. Os Estados Unidos deram um recado aí para o governo Netanyahu de que tem que acabar no fim desse ano, né? Diga-se de passagem que ele estava falando sobre o calendário gregoriano e não sobre o calendário judaico, então tem que acabar até o fim de dezembro e não até o próximo Rosh Hashanah. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, se você acha que existe alguma perspectiva disso ser efetivado, porque o Netanyahu
assim, na minha opinião, peitar o Joe Biden talvez não seja a melhor ideia do mundo, mas ao mesmo tempo não tá parecendo que a guerra vai acabar daqui 16 dias, visto que a gente tá gravando no dia 15. Acho que essa perspectiva ela não existe, não. Israel precisa da foto da vitória, né? Israel precisa de uma foto da vitória. E qual é a foto da vitória? Ninguém tem. Eu acho que não vai ter, porque dificilmente a gente vai trazer os sequestrados de volta. E se trouxer, não sei em que condições a gente vai trazer, né? Diga-se de passagem que durante essa gravação saiu a notícia de que o exército de Israel matou 3 sequestrados por engano e logo assumiram, né, a culpa por isso, mas uma notícia muito triste. E cada dia a gente tem mais notícias de sequestrados que estão mortos, né? Pois é, e é isso que eu queria comentar também, que no dia ou foi ontem, se eu não me engano, eles acharam corpos de 2 soldados que foram sequestrados no dia 7 de outubro e foram encontrados mortos. Então a gente não sabe em que condição as pessoas, né? A gente não sabe, a gente não tem ideia, né? A gente viu também muita gente falando, a Cruz Vermelha não faz nada para como é que chama? Para visitar os sequestrados. Não depende muito da Cruz Vermelha, não. O Hamas diz não e é não. Quer que a Cruz Vermelha vai peitar o Hamas? Isso não existe também. Bom, mas enfim, eu não vejo, assim, a gente então não tem essa fotografia da vitória, né? Os números do Exército de Israel são os números que o Exército de Israel diz, né? De que até agora foram 7.000 membros do Hamas mortos, sendo que só no braço armado a estimativa é que sejam em cerca de 30.000 membros, né, soldados, ou seja, tem muita gente ainda, né, para pegar, e não vai pegar. E se eles forem correr atrás desses 20 e tanto mil que falta, a gente não consegue nem imaginar o que vai acontecer na faixa de Gaza, né? Na situação que já está agora, imagina ter que correr atrás de mais aí 20.000 terroristas. Então, a, 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 a fotografia final da foto está muito difícil, porque Israel nunca teve um objetivo nessa guerra. Acabar com o Hamas. É aquela coisa e ninguém sabe o que é direito. Então, a fotografia da vitória, ela está muito, muito difícil e muito longe de acontecer. Hoje, a gente já tem, inclusive agora eu estava vendo também, antes da gente começar a gravação, que o assessor americano, né, o Sullivan, que estava aqui, veio conversar com o governo israelense, também com o governo palestino, e agora eles já chegaram a um acordo que a guerra vai durar um pouco mais. Porém, a guerra vai mudar de fase. Ou seja, essa fase que Israel está lá com 40.000 soldados em Gaza, isso vai diminuir e Israel vai fazer incursões pontuais. Então a gente vai ter acredito que a gente tem aí mais um mês pelo menos, né, de uma guerra muito pesada na faixa de Gaza, 3 semanas, de muita violência, muito bombardeio e muita destruição. Depois a gente tenha talvez uma retirada aí de parte das tropas e uma transição, né, para uma outra política da guerra. Agora, eu não tenho ideia. Eu acho que essa pressão americana ela só tende a aumentar, até porque a gente está vendo em relação aos Houthis, né, no Iêmen, estão aumentando também o nível de, como é que chama, de ameaça, né? Eles estão, inclusive, ameaçando fechar ali o canal que leva ao canal de Suez. Ou seja, eu estava vendo também agora, né, que uma das maiores empresas de cargo naval do mundo, chamado Maersk, eu não sei como é que pronuncia isso, me desculpem, que ela já anunciou que ela não vai mais passar pelo canal de Suez, ela vai mudar a rota dela, ou seja, para ela sair do Oriente, né, ela agora vai ter que passar pelo sul da África e ir para a Europa. Basicamente como é que chama? O Vasco da Gama fez, né? Vai fazer o caminho ali do Vasco da Gama, voltar alguns séculos ali. Então, isso é um custo absurdo, um custo de seguro, combustível, tempo, aquela coisa toda. E aí a pressão mundial vai aumentar. Meu amigo, acaba com essa guerra aí, porque a gente não vai ficar pagando por isso e a gente também não quer que os Houthis ataquem nossos navios, né? Ou seja, tem muita coisa acontecendo junto, né? A guerra, ela está se expandindo. É uma guerra regional já, eu acho que é importante a gente ter isso claro também, né? Não é uma guerra local, já se tornou aí uma guerra que está movimentando todo o Oriente Médio. E perspectiva de se ela vai... Eu acho que a gente vai ter uma mudança em breve, porque a pressão está muito grande, mas não sei até que ponto a guerra em si vai acabar. Isso eu acho que a gente está bem longe ainda. Infelizmente, nossa ideia é falar de futuro, mas o futuro não parece tão fácil, tão simples pela situação da região. Mas queria agradecer muito você
Marcos, então, formalmente, aqui a gente conversou hoje com o Marcos Gorenstein, do podcast do lado esquerdo do muro, que se você ainda não conhece, eu recomendo que você vá ouvir, é uma ótima fonte de informação sobre o que está acontecendo em Israel, de forma não excepcionalizante e também sem objetivos de fazer nenhum tipo de asbará, o que, na minha opinião, é um elogio. Marcos, muito obrigada e volte sempre. Obrigado a vocês aí pela oportunidade, é sempre legal conversar e estou aí à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigadão. Marcos, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui. E se você que está nos ouvindo quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para e eu com isso, @institutobrasilisrael.org. O E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.